Olá para todos, estamos aqui novamente para mais uma Lexio Divina, uma leitura orante da Bíblia. E para iniciarmos essa nossa leitura orante da Bíblia, vamos fazer uma oração para que Deus envie o Espírito Santo para que nós possamos compreender melhor a sua palavra que vamos agora escutar, refletir, meditar. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos refletir sobre a palavra de Deus que vamos ler. E você que deve estar aí já com sua Bíblia, né? Então pode abrir lá em Romanos 10, Romanos capítulo 10, versículos de 8 a 13. Isso, Romanos 10, versículos de 8 a 13. Mas antes de lermos, vamos colocar a leitura em um contexto. Por que ela foi escrita? O que é que nós encontramos? O que é importante na palavra para ficarmos atentos quando a escutarmos? Então, a primeira coisa, o texto, ele toca alguns dos aspectos importantes daquilo que chamamos de missão. Nós não falamos que a igreja é missionária? Sim, porque a natureza da igreja ela é missionária. A igreja, ela nasce para anunciar, ir a todos os povos e nações e converter a todos os povos, tornando-os discípulos de Jesus e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aqui então nós encontraremos alguns aspectos que são importantes para a missão. Vejam bem. De modo particular, primeiro, o anúncio da palavra. É necessário anunciar o anúncio da palavra. Depois, anunciá-la de uma forma que possam as pessoas que a escutam acolhê-la de uma forma cuidadosa e disponível. Se coloquem, por causa da palavra que receberam, em disponibilidade para servir, para ir ao encontro do outro, para transformar os seus corações. Depois, aguardando sempre uma resposta de fé por aqueles que a escutaram. Desta forma, a nossa leitura orante da Bíblia, a nossa Lexio Divina, se coloca em sintonia com a experiência frequente da missão, porque ela fala disso para nós. E antecipa-lhe o sentido e o estilo, indica-lhe o conteúdo e a modalidade. Então, ou seja, aquilo que deve ser anunciado e como se deve viver essa boa nova recebida através do anúncio da palavra de Deus. E Paulo, então, fala diretamente da resistência dos hebreus perante o cumprimento das promessas. Porque eles ficaram na promessa e não conseguiram enxergar o cumprimento da promessa. Por quê? Porque o Antigo Testamento, ele está repleto das promessas do que virá a ser o Messias. E quando Jesus está no meio deles, anuncia-lhes o reino, opera maravilhas no meio deles, eles não são capazes de enxergar
aquilo que foi anunciado durante tanto tempo e agora se cumprimenta na frente de todos eles. E agora que Jesus já ascendeu aos céus, já não está visivelmente no meio de nós, agora eles têm dificuldade de entender essa novidade que está sendo anunciada pelos seus discípulos e por aqueles que o próprio Jesus, escolheu no meio do caminho, como Paulo, que vai ser o apóstolo dos gentios, apóstolo dos pagãos, e também é o autor da carta a qual estamos lendo. Então, Paulo fala diretamente da resistência dos hebreus perante o cumprimento das promessas. Segundo suas palavras, não quiseram aceitar o evangelho definitivo. Quem é o evangelho definitivo? Jesus Cristo. Eles não tinham o evangelho como nós temos hoje, os 4 evangelistas. Os primeiros escritos cristãos são as cartas de São Paulo. Ainda nem existiam as cartas dos evangelistas. Marcos ainda nem tinha iniciado a escrita do primeiro evangelho. Por isso o tema aqui é muito rico e sugestivo. E também, numa perspectiva geral, se adapta muito bem à introdução à missão, como falamos desde o início dessa minha fala. Bem, o texto em si, ele é a um só tempo fácil e difícil. Facilmente se pode entrever a possibilidade de dividir aqui em 2 pontos. Nós vamos dividir então em os versículos versículos de 8 a 10 e depois de 10 a 13. Mas vamos então primeiro fazer a leitura. Lembrando, a leitura da carta aos Romanos, capítulo 10, dos versículos de 8 a 13. Na realidade, que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra de fé que pregamos. Se, pois, com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, é no teu coração e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não passará vergonha. Portanto, não há diferença entre judeu e grego. Todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas cabe aqui nós frisarmos o seguinte: invocar o nome do Senhor é crer e viver a sua palavra. É você realmente acolher a palavra de Deus em sua vida e torná-la a sua vida. Fazer com que os valores que norteavam a vida de Jesus sejam os seus valores. É viver como Jesus viveu, pensar como Jesus pensou, amar como Jesus amou. Mas agora vamos fazer aquela divisão que eu disse no início. Primeiro, lá dos versículos de 8 a 10. Vamos retomar os versículos de 8 a 10? Na realidade, que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, em tua obra, em tua boca e em teu coração.
Essa palavra é a palavra da fé que pregamos. Se, pois, com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois é, a palavra de pregação, ela é identificada com a palavra de Deus, tirada lá do livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículo 14. Aderindo-se a ela, deve-se fazer própria também a formulação da fé da Igreja palestinense, com a expressão Jesus é o Senhor, ou seja, aqui se destaca o senhorio de Jesus, pois Deus o fez o Senhor do céu e da terra. E essa expressão Jesus é o Senhor, ela é típica das primeiras comunidades. E aí fala-se, da questão da boca e do coração, que se tu professares, se tu acolheres em teu coração e professares que tua boca, Jesus é o Senhor, serás salvo. Esse entrelaçamento entre boca e coração constitui uma fórmula retórica, ou seja, um modo de expressão para dar efeito. A distinção não é essencial, mas quer indicar uma adesão pensada e amada. Veja, uma adesão pensada e amada. E somente assim torna-se salvação viva. Não é apenas escutar, mas é fazer daquilo que você escutou sua vida. Depois temos os versículos de 10 a 13. Vamos lá aos versículos de 10 a 13. E é crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando com a boca que se consegue a salvação, no entrelaçamento entre coração e boca. É a ponte para a nossa próxima reflexão. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não passará vergonha. Portanto, não há diferença entre judeu e grego. Todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui cita-se uma frase de Isaías, lá no capítulo 28, versículo 13, mencionada também em Romanos 9:33, reforçada pela universalidade. Todo aquele que, é uma condicional, veja, todo aquele que. E assim justifica-se a presença de judeus e gregos, porque foram a todos aqueles que se converteram, todos aqueles que agora creem em Jesus, todos aqueles que aderiram à fé em Jesus Cristo. Não importa de onde vem, se é grego ou se é judeu, todos agora são parte da mesma família, porque todos somos filhos de Deus. Filhos de Deus pelo mesmo batismo. Por sermos filhos do mesmo batismo, possuímos a mesma dignidade. Possuímos a mesma dignidade. Por isso, todo batizado, ele está unido, sem distinção, unificados pela graça do Senhor para com todos. Por isso era tão importante também a devoção ao Kyrios, ao Senhor, porque o senhorio de Jesus toma conta agora de toda a nossa vida. É isso então que essa leitura aqui, quer nos mostrar. São Paulo quer mostrar que agora Jesus ele veio para todos, para comunicar o amor, para comunicar a paz, para que assim possamos todos viver com dignidade,
sem olharmos uns para os outros como inimigos, mas sim como irmãos. Pessoas que nascem do mesmo amor, pessoas que nascem do mesmo Deus, pessoas que devem viver da mesma forma. De que forma? Naquilo que é mais sublime, no amor. O amor, mas aqui elevado à sua última potência. Porque a palavra amor hoje, ela está muito desgastada. Se utiliza a palavra amor para tudo. Até para as coisas piores. Se coloca a palavra amor para dizer que foi feito com amor. Hoje em dia até se mata por amor. Por isso é necessário vivermos o verdadeiro amor. O amor que é comunicado por Jesus. Jesus que é a face misericordiosa do Pai. Jesus é a imagem visível do Pai invisível. Por isso é necessário que acolhamos a palavra de Deus em nosso coração e a professemos com a nossa boca. Mas quando eu digo que devo acolher no meu coração e professar com a minha boca, é viver a palavra de Deus. Falar naquilo que verdadeiramente faz parte da minha vida. Naquilo que verdadeiramente coloca a minha fé, coloca a minha vida. Coloca a minha esperança. E coloca a minha esperança em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Obrigado a você por estar até agora comigo aqui e possa você levar essa mensagem em seu coração, lembrando que é necessário acolher a palavra de Deus em seu coração e professá-la com a sua boca, para que ela seja viva em tua vida, para que ela seja concreta, não seja apenas uma ideia, mas seja verdadeiramente expressão da sua vida, do amor que você tem por Deus e pelo próximo. O amor que você tem por Deus e pelo seu irmão. Pois só pode amar a Deus quem ama o seu irmão. Quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, esse mente. Pois só pode amar a Deus quem ama o seu irmão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.